No dia 5 de abril, comemoramos São Vicente Ferrer. Vicente nasceu em Valência, Espanha, no ano de 1350, em família nobre. Tanto o pai, tabelião, quanto sua mãe receberam sinais de que este filho seria santo antes do seu nascimento. Muito inteligente, desde criança fazia pregações para outras crianças e aos 12 anos começou a estudar filosofia e teologia, pois já dominava gramática e lógica. Na juventude, frequentava muito a igreja, jejuava 2 vezes por semana, meditava longamente a paixão de Cristo, rezava o ofício da cruz e as horas de Nossa Senhora e era caridoso com os pobres e os religiosos, morando próximo de um convento dominicano. Aos 17 anos, pediu ingresso nesta ordem dos pregadores, fazendo os votos do ano seguinte, 1368. Como diácono apenas, já vinham pessoas de longe para ouvir suas pregações. Ordenou-se em 1378 e alternou, por ordem dos superiores, estudos com docência em Lérida, Barcelona e Tolosa. Doutorou-se em filosofia e teologia, que lecionava nestas universidades. Além de lógica, sabia também a exegese dos santos, o latim e o hebraico. Depois de ordenado, começou a peregrinar pela Europa em função de seu dom especial de pregação. O diabo o perseguia, tentando desanimá-lo da vida de perfeição, aparecendo-lhe como um venerável ermitão e depois como uma aparência monstruosa, dizendo-lhe que não conseguiria manter a santidade, ou como uma voz que lhe garantia a perda da castidade, mas em todas as ocasiões e recorrendo a Nossa Senhora, Vicente enfrentava e espantava o demônio. No ano de sua ordenação, coincidiu com a eclosão do grande cisma do Ocidente, fruto de uma situação já delicada por causa da Guerra dos 100 Anos, quando eram fortes as interferências políticas nas eleições papais. Os franceses não aceitaram Urbano VI e elegeram o antipapa Clemente VII, que após 70 anos novamente levou a sede papal, agora ilegítima, para Avignon, na França. Na época, não era tão simples perceber quem tinha a razão, pois de ambos os lados havia erros e ambições e santidade. Por exemplo, Santa Catarina de Sena apoiava Urbano VI e São Vicente Ferrer a Clemente VII, convencido pelo cardeal aragonês Pedro de Luna. Horrível foi a divisão da cristandade. Para piorar o quadro, em 1409, numa tentativa de resolver o problema, num concílio em Pisa, foi eleito um terceiro pontífice, Alexandre V, somente em 1417, no concílio de Constança. Retornou-se à unidade sob Martinho V após a renúncia dos anteriores. Neste interim, após o falecimento de Clemente VII,
Pedro de Luna o sucedeu sob o nome de Bento XIII, abre aspas, não confundir com Bento XIII, Pedro Francisco Orsini, Papa, em 1724, fecha aspas. Era inicialmente austero e piedoso, convencido de sua legitimidade, e convidou Frei Vicente a ser seu capelão e confessor, nomeando-o também mestre do Sacro Palácio e penitenciário da corte papal, mas apenas atitudes suas decepcionaram Vicente, que acabou doente também pela gravidade da divisão entre os católicos. Em 3 dias estava já para morrer. Apareceu-lhe então Jesus, dando-lhe a missão de pregar contra os erros do tempo e conclamar o povo à conversão, garantindo-lhe apoio contra as dificuldades e curando-o imediatamente. Deixando Avignon em novembro de 1399 e, com a permissão dos superiores, percorreu a Europa, Espanha, Portugal, França, Suíça, Alemanha, Itália, Saboia, Bélgica, Inglaterra, Irlanda e muitas outras regiões. Viajava a pé e depois num burro, quando ficou doente de uma perna, com qualquer tempo, tendo como proteção apenas o longo hábito dominicano que cobria seus pés descalços. Estando o continente imerso no cisma, em batalhas sangrentas, calamidades públicas, fome, miséria, misticismo, ignorância, peste negra, abre aspas, que matou 1/3 da população europeia, fecha aspas, e prodigiosos que o precedem, os flagelos e tribulações pelas quais havia de passar a humanidade. Lembrava os novíssimos e o juízo final, condenando a mentira, o perjúrio, a blasfêmia, a calúnia, a usura, a simonia, o adultério e tantos outros vícios daquela sociedade dissoluta. Seu lema era: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Apocalipse 14, 7. Porque o temor reverencial a Deus não é senão outro nome do amor. Por causa deste teor, ficou conhecido como o anjo do Apocalipse. Mas esta abordagem impressionante, mas verdadeira, buscava alcançar a unidade da Igreja, o fim das guerras e a conversão sincera das almas pelo arrependimento e penitência necessárias para a salvação. As multidões eram atraídas pela sua paixão e fervor, conhecimento e clareza que tocava as consciências. Dando o exemplo de vida interior, Vicente praticava o jejum e mortificações, incluindo a provação do sono para ter mais tempo de oração. Pregava em locais abertos por causa das milhares de pessoas que ouviam, e eram constantes os milagres, como o entendimento de todos em suas próprias línguas, mesmo ele falando apenas o seu dialeto valenciano, e a escuta por pessoas de mais de 45 quilômetros de distância. Numa ocasião, ressuscitou uma mulher judia que havia sido sarcástica à sua pregação e, deixando o local, foi imediatamente morta
pela queda de um portal. Viva, ela se converteu. De outra vez, expulsou 3 cavalos endemoniados que se atiraram sobre a multidão. Curava os enfermos após cada pregação. Previa o futuro, como a vocação papal de Alonso de Borja Calixto III, dizendo a ele que o canonizaria, e o que de fato aconteceu. Vicente começou a ser seguido nos caminhos dos camponeses clérigos, nobres, teólogos, incultos, adultos e crianças, e logo surgiram os bons frutos. Milhares se flagelavam em procissões penitenciais, conversões e volta à igreja aconteciam. Criminosos se arrependiam, surgiam consagrados à vida religiosa. Ele se acompanhava de muitos confessores de várias nações para atender os penitentes e costumava se confessar antes da missa solene na qual pregava. Mesmo idoso e com dificuldades, precisava de ajuda para subir nos estrados. Continuou pregando e parecia recuperar as forças quando começava a falar. Vicente faleceu em viagem de pregação a Betânia, em 5 de abril de 1419. Foi dito dele que, exceção feita aos apóstolos, provavelmente ninguém excedeu São Vicente Ferrer como pregador. Foi declarado padroeiro de Valência e Vannes. Façamos agora uma reflexão sobre São Vicente Ferrer. Acima de todos os erros, fragilidades e defeitos do ser humano está a providência divina, Senhora absoluta da história. Quem de fato governa a igreja e o seu caminhar no tempo, abre aspas, isto é, aquilo que conhecemos como os acontecimentos sucessivos deste mundo material, em razão de uma finalidade transcendental, fecha aspas, é Deus e não os homens. Por isso, a santidade é possível mesmo se, como São Vicente Ferrer, nos enganamos a respeito de alguma questão, ainda que importante. É verdade que para isso deve existir uma sinceridade absoluta da alma na busca do que é certo, e São Vicente, por fim, apoiou a renúncia de Bento XIII. Esta disposição espiritual é decisiva, pois, como ensina a Bíblia, quem dera fosseis frio ou quente, como és morno, estou para te vomitar de minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. De fato, a pior situação de uma alma é querer agradar ao mesmo tempo a Deus e ao mundo, sem compromissos definitivos com a verdade ou a sua busca. Infelizmente, um retrato muito fiel da condição de não poucos católicos que se iludem ao eventualmente frequentar alguma igreja de tijolos, mas não a igreja do Espírito, discordando de pontos da doutrina, escolhendo só o que lhe agrada nos ensinamentos da igreja e até nos mandamentos e sacramentos de Deus. É pecado gravíssimo, por exemplo, comungar sem querer se confessar por um sacerdote e na rotina praticar atos contrários à fé, como ver filmes do conteúdo moral e espiritual divergente do catolicismo, não ser completamente honesto no trabalho, etc. Não sabemos quando será o fim do mundo, mas é certo que morreremos
E é por esta ocasião absolutamente pessoal que devemos nos converter sinceramente, pois a cada momento dela nos aproximamos de modo inexorável e a morte não deve ser vista com pavor ou desespero, mas como a passagem necessária para a felicidade infinita com Deus. Deve ser preparada como a melhor obra da nossa vida, como a obra-prima de um artista que se dedica ao máximo, com alegria e com todo o empenho, à constância possível na sua perfeição. Te convido agora a fazermos juntos a oração de São Vicente Ferrer. Vamos lá? Minha oração. Deus de bondade e sábio condutor da história, dai-nos por intercessão de São Vicente Ferrer a compreensão da importância de buscar veementemente o arrependimento e a conversão, a unidade da Igreja, especialmente pelo fim das guerras na alma e da pregação da verdade, e a santa preparação para o encontro definitivo convosco, através dos conselhos que ele ensinava para tratar o próximo. Doar-se com compaixão, alegria, tolerância, perdão, afabilidade, respeito e concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora, vossa e nossa mãe também. Amém. São Vicente Ferrer, rogai por nós. São Vicente Ferrer, intercedei junto a Jesus e Maria por cada uma das pessoas que estão ouvindo esta oração neste exato momento, onde elas estiverem e necessitando de um milagre urgente. Orai e rogai por cada uma, que assim seja. Amém. São Vicente Ferrer, intercedei por nós. Amém.